depois de Zacarias, Malaquias, Zacarias, daí vem Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Conseguiu achar, filha? Ajuda ela aí, pastora. Tá bom? Isso, filha. Prepara aquele louvor de fundo. Diz assim, capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ânimo ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, aleluia, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Senhor Deus dos exércitos todo-poderoso, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor. Espírito Santo, toma a direção desta palavra, toma a direção deste culto nesta noite e confirma em nossos corações a vitória, Senhor, a vitória em nossos corações nesta noite. Senhor, enquanto estamos aqui te adorando, te buscando, crendo, Senhor, que tudo é possível que crê. Senhor, visita os nossos lares, a nossa casa, a nossa família, visita cada coração nesta noite e ministra, Senhor, ministra a tua santa palavra com autoridade, poder e unção, em nome do Senhor Jesus. Fala, eu creio. Eu creio. Aplauda o Senhor, pode se aceitar. Está muito fraca para Jesus. Aleluia. Ageu capítulo 1 vai trazer para nós uma profecia em tempo de crise. Aleluia. Fala, em tempo de crise. Em tempo de crise. Tem uma palavra profética. Tem uma palavra profética. E é nela que eu me agarro. É nela que eu pego. É nela que eu ando. É nela
que eu confio. Por quê? Porque a palavra profética, ela não cai por terra, ela não morre. A palavra profética, ela está presente. É só você agarrá-la, é só você tomar posse, é só você ficar nela que as coisas acontecem. Fala glória a Deus. Antes de nós falar as palavras do profeta Ageu, na qual Deus vai usar ele no tempo de meio de crise, vamos voltar ao contexto da história, vamos voltar ao tempo, ao que estava acontecendo, para que você entenda como Deus tem falado conosco, como Deus fala conosco, porque a palavra, ela é profética. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Ageu, capítulo 1, nos mostra a história do povo. Deus quer reconstruir o altar. Deus quer que o povo volte para Jerusalém, para voltar na posição de adorador, para voltar a louvar, para voltar a sacrificar. O povo é levado para o exílio na Babilônia por 70 anos. Por causa dos seus pecados, das suas desobediências, Deus pune o povo de Judá e os leva para o cativeiro da Babilônia. Para quê? Para eles aprenderem que o mesmo Deus que é o Deus de graça, o Deus de amor, é o mesmo Deus que é o Deus de justiça, o mesmo Deus que tem um caráter da graça, que tem um atributo de amor, é o mesmo Deus que tem um atributo de justiça, o mesmo Deus que tem um atributo de El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que tem um atributo de misericordioso. É graça de Deus. Ele tem seus atributos e ele não abre mão de quem ele é. Então ele leva o povo para o cativeiro e ali eles permanecem por 70 anos. Fala. O remédio para a rebelião. O remédio para a rebelião é a justiça divina. É a justiça divina. Fala, o remédio para a desobediência. O remédio para a desobediência é a vara de Deus. É a vara de Deus. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que Deus ama os teus filhos e os disciplina com vara. Aleluia, fala glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu e você sai da posição, Deus vem com a vara. Não porque é um Deus mau, um pai mau, não. Porque é o pai que ama o seu filho o corrige. Então fala glória a Deus, Deus me ama. Glória a Deus. E Deus leva o povo. E agora, passados 70 anos, o povo vai sair lá do exílio, vai sair do cativeiro. 70 anos lá. E quem está nessa época dos 70 anos? Quem foi levado para a Babilônia? Daniel, Jeremias, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ageu, Zacarias. São tudo povo do cativeiro. Pessoas que nasceram no cativeiro. Neemias nasceu em cativeiro. Nunca esteve em Jerusalém. E é o pessoal da mesma era, da mesma época. E o Deus da mesma época, o Deus da história, está tratando com todos. Está usando os seus filhos em pleno cativeiro. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Agora que eles saem do cativeiro, depois de 70 anos, Esdra é o primeiro que Deus manda junto com o governador Zorobabel para reconstruir o altar. Fala, por que Deus manda reconstruir o altar? Porque Deus manda reconstruir o altar. Porque o altar simboliza o coração. A primeira coisa que Deus manda reconstruir em Jerusalém, quando ela foi destruída pelos babilônios, Deus manda reconstruir o quê? O altar. O altar é essencial para quê? Para descer a palavra, para descer a glória, para descer o poder de Deus. É por isso que quando se fala de restauração, a primeira coisa que Deus vai restaurar na vida do ser humano é o seu interior, é a sua vida, é a sua natureza. Para quê? Porque só pode descer a glória depois que tudo tiver restaurado, altar restaurado, muralhas tampando, fechando, depois que a obra tiver concluída.
depois de 17 anos, abandonado, depois de 17 anos, o povo não deu continuidade, o povo que ali ficou, não preservou, ter o altar construído. Você pode vir na igreja, receber uma palavra, se você não perseverar na palavra, de nada vai adiantar. Esdras veio e reconstruiu o altar. O altar é o melhor lugar para a glória descer. É onde desce fogo, é onde desce a presença, é onde tem palavra. Mas o povo, depois que Esdras voltou para Babilônia, o povo não deu continuidade no sacrifício, na oração, no louvor, na busca. São aqueles crentes que você passa a receita, ele vem para a igreja, recebe a palavra, Deus fala com ele, mas Deus fala, faça assim, 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 e passa durante a semana, ele não faz mais nada, ele não persevera. Ou seja, a Bíblia também nos diz que nós cremos em Cristo, Ele nos dá a salvação, mas eu tenho que preservar a salvação, eu tenho que ficar firme na salvação. A salvação é eu que preservo. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 vai dizer: toma cuidado, não deixe que ninguém roube a tua coroa, não deixe que ninguém mude as tuas vestes, guarda o que tens, preserva. Aleluia. Aquele povo não preservou. E o tempo passou, 17 anos em ruínas. 17 anos, o povo reclamando, o povo fora da posição de Deus, o povo fora de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então agora Deus manda quem? Manda Neemias. Neemias vem para a cidade e reconstrói agora os muros. Porque não basta só o altar, tem que fechar as brechas, tem que fechar as fendas. Assim é a vida do crente. Não basta arrumar só o coração para com Deus, tem que ser vigilante, tem que ser perseverante, tem que ter sabedoria, tem que ter visão, tem que fechar brecha. Levanta a mão para receber. Aleluia. Deus vai fazer de você um fechador de brecha. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. As brechas estavam abertas e as raposas entravam. Os muros estavam caídos, não tinha porta. E se não tem porta, não tem juiz para julgar. Porque os juízes naquela época, eles ficavam com o trono sentado durante o dia na porta. E todos que vinham para o palácio, todos que vinham para o templo, consultavam o rei na porta. A porta significava justiça, não tinha porta. Neemias vem para colocar as portas, fechar as brechas. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão: feche as brechas. Feche as brechas. O tempo é agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Neemias, ele fecha as brechas, reconstrói os muros, coloca as portas. Para quê? Porta quer dizer que o inimigo foi fechado para o inimigo, a porta para ele. Ele não vai entrar mais, ele não vai saquear mais a bênção, ele não vai mais roubar a bênção. Por quê? Colocou as portas, fechou as brechas. Fala para o seu irmão: seja um fechador de brecha. Seja um fechador de brecha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora se passa mais 20 anos, vai vendo, igreja? Mais 20 anos se passou. Tem altar, tem muro restaurado, tem portas no lugar, mas ainda não tem a glória. Fala para o seu irmão: tem muitas coisas, mas ainda não tem unção. Não tem a glória presente. O povo então começa a ficar desanimado. Principalmente os mais velhos. Os mais velhos, eles não viam mais expectativa, eles não viam mais esperança. Os mais velhos passaram a ser pessoas murmuradoras, pessoas rancorosas, pessoas com sentimento amarguradas. Os mais velhos. Não vai acontecer mais.
O que nós vimos lá no passado, no tempo de Salomão, quando ele construiu um templo, a gente não vai ver mais. Agora aquela geração que nasceu na Babilônia, em cativeiro, aquela geração, a história vai nos ensinar que era uma geração que vivia da história, que botava a tua fé, o teu ânimo na história. Era uma geração que desejava ver a glória de Deus. Eles queriam experimentar o que já foi experimentado. Fala glória a Deus. E o que acontecia? Acontecia que os mais velhos colocavam desânimo nos mais novos. É aquele crente velho que não vê mais esperança, expectativa, que não luta mais, que não trabalha mais. E quando chega alguém, chega Espírito Santo e fala: eu tive uma visão, eu vi um anjo, eu tive uma experiência. O crente velho que não tem mais isso na vida dele, joga um balde de água fria naquele novo. Por quê? Porque o primeiro amor traz chama. O primeiro amor, ele faz você ficar no altar. O primeiro amor, ele faz você buscar. Enquanto os crentes velhos já perdeu o primeiro amor, deve voltar. Tem que ser como esse jovem, querer, desejar a glória de Deus. Aleluia. A história vai dizer que quando Nabucodonosor entrou em Judá e destruiu o templo, e levou cativo os príncipes, levou cativo Daniel, Sadraque, Mesaque, depois voltou novamente, levou cativo Jeremias, levou cativo essas pessoas. Ele destruiu, atirou fogo, destruiu o templo que foi construído por Salomão. A história vai dizer que eles destruíram o ornamento, destruíram, as paredes eram pintadas e tinham seus desenhos e relevos com ouro. Então, com a destruição, com o fogo, caiu a decoração, caiu o ornamento. A história vai dizer que destruíram, levaram o candelabro, levaram a bacia, levaram as peças, os instrumentos para o ritual, para o sacrifício, levaram os vasos, destruíram os muros novamente, destruíram tudo. A única coisa que não destruíram foi o assoalho. Você já reparou que quando uma casa pega fogo, quando um lugar pega fogo, a única coisa que não é destruído é o assoalho? Sabe por quê? Porque o fogo sobe para destruir, mas o alicerce fica intacto. Ou seja, pode o inimigo fazer muitas coisas, pode o inimigo querer fazer muitas coisas, mas se você está firmado na rocha, se você tem raízes, você tem profundidade com Deus, você tem comunhão com Deus. Aleluia! O inimigo pode até pensar: agora ele não se levanta, agora ela caiu, agora ela não se levanta mais. Ei, o inimigo só vê o que é exterior, porque Deus permite o inimigo ver o que é exterior. Então o inimigo, ele não pode ver e ele não consegue ver a tua profundidade com Deus, o teu alicerce com Deus, a tua rocha que é Deus, as tuas raízes enfincadas no jardim de Deus. Aleluia! Deus maravilhoso. Deus perfeito. Tacaram fogo no templo, acabaram com a beleza do templo, levaram os instrumentos embora. Mas a história vai dizer que só ficou 2 colunas e o assoalho. Salomão, quando ele construiu o templo, na entrada do templo ele construiu 2 colunas. E o nome de uma coluna ele colocou o nome de Jeoaquim, que significa é a força de Deus que mantém de pé. A outra coluna ele colocou pelo nome de Boaz, que quer dizer Deus leva para longe, Deus leva, Deus segura, Deus encaminha, Deus está junto. Ele construiu essas 2 colunas. E a história vai dizer que quando Nabucodonosor, depois que destruiu a cidade, os remanescentes, eles
iam ao templo e via tudo destruído. Mas o que deixou aqueles remanescentes crendo em Deus? Aleluia. O que fez aqueles remanescentes, que é o que sobraram, os que ficaram, o que fez eles serem firmes na fé e ensinar os seus filhos a serem firmes na fé, é porque quando eles iam para o templo para sentar e chorar e ver toda a glória que era, eles olhavam para a coluna de Joaquim e a coluna dava força, porque a coluna dizia: Deus é a tua força, a força vem de Deus, a força vem de Deus. Calma, pode todo estar vindo a destruição, olhe para Jesus, porque Ele é a tua força, a alegria de Deus é a tua força, é a tua força. Olha para a coluna, olha para Deus. A outra coluna era Boaz. Muitos sentavam, a história vai dizer que muitos sentavam em frente ao templo e muitos ficavam chorando. Muitos choravam dias e noites. Alguns diziam: acabou. Alguns diziam: nunca mais vamos ter um templo como esse. Nunca mais vamos ter a glória novamente, a alegria de estarmos juntos, de adorar, de glorificar a Deus. Nunca mais a nossa história vai ser a mesma. Fomos destruídos da face da terra. Uns ficavam chorando e alimentando esses pensamentos negativos. Outros ficavam olhando para o passado e pensando que aquele tempo era bom. Ficava comparando o futuro com o passado. Outros foram nascendo e foram ouvindo a história. Aleluia, glória a Deus. Os que foram nascendo, ouvir a história do pai, da mãe, dos avós. Olha, Deus é o Deus do já. Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Deus é o Deus que manifesta a glória. Deus é Deus que envolve com a glória, que manda maná, que faz, que fez, que refaz, que cria todas as coisas. Aleluia. E a história diz que esses novos que foram crescendo, essa nova geração, eles tinham uma ansiedade. Não uma ansiedade como na nossa época, mas uma ansiedade boa de querer conhecer a Deus, de querer se aproximar de Deus, de querer tocar na glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Coisa gloriosa. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia e a história vai dizer que alguns olhavam para a coluna de Boaz, que significava Deus leva, Deus cuida. E uns mantinham a esperança. Hoje nós estamos aqui sentados, mas não estamos prostrados, porque haverá um dia em que nós voaremos como a águia, porque Deus vai nos levar para um lugar mais alto. Deus vai nos restaurar, Deus vai segurar nas nossas mãos, Deus vai nos levar no lugar mais alto. Temos esperançosos e não tiraram os olhos da coluna de Boaz. Deus te levará, Deus vai levar. O diabo pode ter falado: agora parei ele, agora parei ela, agora fechou, agora não deu certo, quero ver o que ela vai fazer, quero ver o que ele vai fazer, agora acabou, agora é o fim, agora faliu. Ei, quando você olha para Jesus, Jesus fala: eu te levo. Tem muita caminhada, não para não, não para não, levanta-te e caminha, porque eu tenho coisas grandes para você. Eu vou te levar para lugares altos nessa terra. Você pode estar até chorando, você pode estar até cansada, você pode estar até desanimada, mas quando você olha para a coluna de Boaz e você diz: ele me levará para lugar alto, você vai olhar para o profeta Isaías e ele diz: vocês que você renovará a tua força no Senhor e voará alto. Aleluia. Ele é o Deus que não mudou.
força, o Deus que tem na palma das mãos o futuro para você. Glória a Deus. O Deus que não mudou é o Deus, o dono da história. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora nós chegamos em Ageu. A palavra, o nome Ageu quer dizer aquele que consola, aquele que vai. Consolado por alguém, consolado por algo. A mãe de Ageu era aquela que estava no cativeiro. E ela veio na primeira releva de Esdras, na construção do altar. Construíram o altar, mas ficaram 17 anos sem manter a oração, o jejum, o sacrifício, as ofertas, os dízimos. Ele nasce nessa época. E é por isso que a mãe coloca o nome Ageu, consolado por algo, consolado por alguém. O nome dele é profético, porque o altar foi construído, mas não adiantou. As pessoas continuam as mesmas. Mas eu ainda creio que quando eu olho eu penso que quando aquela mulher ela olhava para a coluna de Boaz, ela dizia: eu sei que Deus vai nos levar, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai trazer o consolo, Deus vai trazer o novo, Deus vai mudar essa situação, Deus vai trazer a vitória, porque Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Ela então coloca o nome de Ageu. Eu ainda vou ter um consolo. Eu ainda vou ter o que é consolo. Consolo é uma pessoa que quando você está naquela situação que você perdeu de grande perda, vai vir com a palavra de consolo que vai fazer você olhar para o futuro. Lá na frente tem algo que você perdeu agora. Você está chorando agora. Você está chorando por esses dias. Mas lá na frente você vai estar sorrindo. Você vai rir dessa situação que você está passando. Aleluia. Consolo. Consolo. Glória, glória a Deus. Você está vendo tudo destruído, mas lá na frente não se compara ao futuro que Deus tem. Glória a Deus, aleluia. Então vem a palavra para Ageu. Agora o povo se encontra, um povo desacreditado, desanimado. Depois que Neemias colocou as portas, depois que Neemias reconstruiu o muro, não vieram mais pessoas assaltar, não vieram mais os lobos entrar, fecharam-se as brechas. Agora eles precisavam ser prósperos. A situação melhorou um pouco, e por a situação ter melhorado, eles se esqueceram da casa do Senhor. Eles se esqueceram de trabalhar, continuar o trabalho. Ei, Deus sempre levanta um profeta em toda crise, em toda história, mas quem continua a obra do profeta é o povo que está ali presente. Tem que continuar. Deus fala uma palavra para você, mas quem vai dar a continuidade é você. Quem vai orar em casa é você. Quem vai jejuar em casa é você. Quem vai ler a Bíblia em casa é você. Quem vai ter comunhão com Deus é você. Você tem que dar essa continuidade na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O povo melhorou um pouco, e por melhorar um pouco veio agora a individualidade, veio agora o egoísmo, porque passaram um tempo de dificuldade. Agora que melhorou um pouco, o povo não quer mais cuidar das coisas de Deus, não quer mais compartilhar, não quer mais repartir. Por quê? Porque melhorou um pouco. Já viu aquelas pessoas, está tudo ruim, ele está buscando a Deus, mas quando Deus começa a mudar a história dele, a primeira coisa ele esquece da casa de Deus, ele se esquece, depois vai se esquecendo de Deus, vai se esquecendo dos cultos. Aquelas pessoas que pedem uma porta de emprego, Deus abre a porta de emprego, ela começa a deixar de ir para os cultos, ela começa a deixar de adorar a Deus, ela vai se afastando de Deus.
Isso se chama ingratidão. O povo começa agora a entrar nessa fase de ingratidão. E deixam a casa do Senhor. O altar estava construído, era o sonho do coração de cada um. Depois construiu os muros, colocou as portas, era o sonho de todos. Ter Jerusalém reconstruída. Agora que as coisas melhoraram um pouco, eles esquecem. Fala para o seu irmão, não seja grato, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Não esqueça do que Deus já fez por você. Seja grato ao Senhor. Cuida da casa do Senhor. Trabalha para o Senhor. Aleluia. E agora o povo, Deus chama Ageu e manda uma mensagem para o povo. Uma mensagem de Deus. Deus dizendo: eu estou com vocês, declara o Senhor. E quando Deus fala isso, nessa época agora Zorobabel, ele está como governador de Judá. Só tem altar, mas não tem glória. Já tem os muros, não tem mais roubo. Tem as portas, tem agora juiz, tem palavra de sabedoria, mas não tem glória. Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote, eles têm no coração um peso, porque eles querem a glória. Eles querem que o povo venha viver essa glória. É aquele pastor que busca Deus, que tem a vida consagrada a Deus e que tem tanta experiência com Deus como eu tenho. E eu desejo, e ele deseja que você tenha as mesmas experiências, que você venha tocar, não só viver, mas tocar na glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse era Zorobabel, o governador, e Josué, filho do sumo sacerdote. Deus então aparece para eles e Deus dá uma palavra de encorajamento. E o que é palavra de encorajamento? É aquela palavra de exortação. Aleluia. Está desanimado por quê? Está chorando por quê? Não mandei eu fazer minha obra? Não mandei continuar na minha obra? Está desanimado? Está com o cabisbaixo por quê? Levanta-te e vai trabalhar. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, porque a glória vai eu derramar. Aleluia. E no versículo 14 vai dizer: assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho do Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo. E eles começaram então a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos. Começaram a obra, começaram a trabalhar. Ei, sabe que essa palavra nos ensina? Não pare o que Deus mandou você fazer nesta obra. Continue trabalhando, continue fazendo, continue dando resultados para Deus. Aleluia. Eu sou contigo. Olha o que Deus falou para eles: eu sou contigo. Aleluia. Eu não estou vendo glória, eu não estou sentindo nada, mas continue trabalhando na obra. Deus mandou você trabalhar na obra. Eu não estou sentindo um arrepio no culto. O problema não é o culto, o problema é você. Você veio para dar culto para Deus. O culto não é feito para você, o culto é para Deus. Aleluia. Tem pessoas que vêm para a igreja e dizem: ai, não senti nada, ai, que culto chato. Ei, quem diz que o culto é para você? O culto é para Deus. A palavra cultuar está no grego e significa dar adoração a alguém, dar adoração a Deus. Eu vim para adorar a meu Deus, eu vim para adorar a Jeová. Aleluia. Fala para o seu irmão: independente de você sentir um arrepio, sentir um fogo, sentir qualquer coisa, você deve adorar a Deus.
Ei, filho, Deus não vai chegar aí te chacoalhar e falar, se alegra. Não, Deus não vai falar isso para você. Porque você veio para adorar. Independente como está a tua casa, dê adoração para Deus. Independente como estão teus filhos, teu marido, teu emprego, dê adoração para Ele. Ele está esperando a sua adoração. Aleluia. Jesus está esperando a sua adoração. Levante-se, Zorobabel. Quer ver glória? Não fica parado, trabalhe, se movimente, haja, ande, vai para frente. Vai, Josué, vai, sacerdote, busca mais, declara o Senhor. Eu sei, estou vendo o coração, eu sei que você quer um avivamento, eu sei que você quer uma vitória no lar, eu sei que você quer algo da parte de Deus, mas busque, mas trabalhe, faz a minha obra, porque quem manda a glória sou eu, sou o meu Babel. Eles recebem essa palavra de exortação. Fala para o seu irmão, você ama a palavra de exortação? Você ama a palavra de exortação? Não, eu não gosto que Deus fala dos meus pecados, da minha natureza, do meu mimimi. Eu não gosto, eu sinto muito por você, você corre risco de ir para o inferno. Mas se você ama a palavra de exortação, você está no caminho certo. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra é espada. Ela entra, penetra e ela rasga, ela separa e ela entra no mais profundo da alma do homem. Aleluia. Eu nunca vi alguém receber uma espada e ficar rindo. E nenhum filme tem isso. Quando recebe uma espada no peito, com a primeira sensação de dor e cai puf. Essa é a palavra de Deus. Ela vem para transformar. Ela vem para doer em nós mesmos. Ela vem para transformar nós mesmos. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho que passa a mão na cabeça. Evangelho que é para o teu ego, para as tuas emoções. Não é poder, não é evangelho. O evangelho de Jesus é: sai de cima do muro e muda. Agora o Senhor entra e diz, pergunta a Ageu para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel de Judá, para o sumo sacerdote Josué, e pergunta para o restante do povo. Faça uma pergunta: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Ageu então faz a pergunta para todo o povo: quem viu o primeiro templo? Quem estava lá e contemplou há mais de 70 anos atrás? Havia se passado 70 anos quando Ageu estava profetizando. Quem viu? Quem era daquela época? Quem era daquela época? Que a glória descia, que o louvor subia, que os serafins, os querubins descia, que Deus mandava maná, que Deus mandava prosperidade. Éramos um povo próspero. Quem era daquela época? Pergunta: quem era daquela época? Quem viu? E o que é que vocês estão vendo agora? Agora o que nós vemos é tudo destruído ainda. O povo não deu continuidade. O povo mudou. O povo, um pouquinho que melhorou, se afastou de Deus novamente. Essa é a tendência do ser humano. Um pouquinho que melhora, se afasta. Um pouquinho que melhora, se afasta. Um pouquinho que abriu a porta aqui e acolá, se afasta. Deixa Deus em segundo, terceiro plano. Deixa eu te falar, todas as vezes que o ser humano deixa Deus em segundo plano, terceiro plano, Deus vai agir com justiça. Foi o que Deus fez com todo o povo da história da Bíblia. Deus quer ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Deus não quer ser segundo nem terceiro. Deus não é amante, Deus é prioridade, Deus é a vida, Deus é Deus, aleluia. Deus é um Deus de aliança, de compromisso. Quem viu? Comparado com o povo agora. Zorobabel era daquela época.
Zorobabel e o sumo sacerdote Josué já eram idosos e eram daquela época. Eles viram como que Deus fez. Eles viram como era a cidade de Jerusalém, chamada a cidade das luzes, porque brilhava dia e noite. De dia brilhava pelos seus cânticos, de dia brilhava para aquelas jovens lindas, bonitas. Tinham alegria, tinham ânimo. Eles sabiam que o Deus que eles criam era um Deus poderoso. É por isso que eles tinham alegria no coração. Era o Deus que eles serviam. Era um momento de glória. Era um momento onde Deus falava em cada coração. Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, sabia disso. Que quando eles iam oferecer sacrifício a Deus, no santo, a glória se manifestava. Aleluia. A glória descia e todos se alegravam. Todos tinham temor e tremor no coração. Glória a Deus. Eles eram dessa época. Pergunta a Geu, diz o Senhor. Pergunta quem era dessa época. E o que é que estão vendo agora? Tudo que eles estavam vendo era ao contrário. Irmãos, como Zorobabel e como Josué, o sumo sacerdote, realmente dá saudade daquela época. Eu tenho saudade da minha mocidade, da minha geração. A geração mais bem resolvida é a minha geração. Não é a geração de agora, que é cheia de mimimi, cheia de coisinha, imediatismo, fast food, que é tudo fácil. Não quer pagar preço para nada. A minha geração é a melhor geração, a mais bem resolvida. É aquela geração que tudo era simples, que não tinha às vezes uniforme para ir para a escola, ia de chinelo a si mesmo. Desejava estudar, porque o que a garotada gostava era de chegar na porta da escola e encontrar o amigo. Muitos já saíam de porta em porta, chamavam: vamos fulano, está dando a hora de ir para a escola. E aquele montinho para a escola. Chegava na escola, um xingava o outro, mas estavam todos juntos. Não tinha negócio de bullying. Não existia isso. Brigavam, um xingava a mãe do outro, mas estavam abraçados até o final da aula. A geração mais bem resolvida sabia o que queria, sabia para onde ir, tinha temor e temor no coração. Uma geração que sabia que quando entrava pela igreja, a igreja não era lugar de bagunça, mas lugar de reverência, temor e tremor a Deus. Se passava em frente a uma igreja, muitos tiravam até o chapéu. Faziam silêncio. Na hora da palavra faziam até silêncio. Porque a palavra era tudo. A melhor geração. A melhor geração. Que não tinha nada fácil na internet. Tinha que ir na biblioteca fazer trabalho. Tinha que botar a cara nos livros para poder passar na prova. E se fizesse a prova e tirasse nota baixa, repetia de ano. Então no outro ano levava uma surra do pai e ninguém chamava o conselho tutelar. Ninguém ficava traumatizado porque levava a surra do pai e da mãe. A geração mais bem resolvida é a minha. É o pessoal do meu tempo. É a geração que era considerada pelos cientistas, pelos psicólogos até hoje, a geração mais inteligente. Acaba na nossa. Depois de nós não são mais inteligentes, são artificiais, são mecânicos. Tudo está fácil. Ninguém vai na fonte, ninguém quer pesquisar, ninguém quer estudar. Pega o que já está feito, ou porque eu pego do que fulano falou. Por isso que é uma geração que temos hoje cheia de conflitos. Por isso que a geração de hoje é uma geração problemática. Tem um buraco na alma e nada preenche. Uma geração que não paga o preço, que não quer buscar. É a geração de agora. Olha só. O cientista diz que nós somos a geração bem resolvida. Podia ser magricela, mas estava de chinelo, estava de short, não estava nem aí. Se tinha uma celulite, não estava nem aí. Todo mundo tem.
Se fez o cabelo ou se não fez, tá nem aí. Eu não sou a única que tem um cabelo assim ou assado, todo mundo tem. Era assim. A geração de hoje, só misericórdia. Pergunte para a geração passada. Pergunte a Jean, como era a geração passada? Era a geração que sabia o que era servir a Deus. Pergunta, Zorobabel. A minha geração, igreja, era assim aos domingos. Domingo de manhã era a escola bíblica. Íamos para a escola bíblica, eram todos. Saíamos por volta das 10h30, 11h. Íamos para casa almoçar, almoçávamos e depois 3h voltávamos para a igreja. Ensaio da mocidade das 3 às 4h30. Às 5h começava o culto das 5. Estava todos lá. Depois das 5 às 7, até 7h era o primeiro culto. Depois tinha o segundo culto. E nós ficávamos já para o segundo culto. A melhor geração. E ninguém ficava na hora da palavra levantando, tomando água, indo para o banheiro, porque era o prazer, era o amor a Jesus. A geração mais bem resolvida, que sabia o que era temer a Deus, o que era andar em santidade, que não escolhia o caminho mau, mas olhava e preferia o caminho bom, o caminho de Deus, que não se misturava com amizades que tiravam do caminho do Senhor, mas que escolhia somente a amizade que levava mais para perto de Deus. A geração que sabia escolher o certo. A geração de hoje não sabe escolher o certo, só escolhe o que acha que é certo e bagunça toda a história da vida deles. A melhor geração, a melhor geração, que orava e o fogo caía, que orava e o paralítico andava imediatamente, que orava e o cego enxergava. Era normal ver isso. Os demônios sendo expulsos, paralítico andando, crianças sendo arrebatadas, crianças sendo batizadas. Era a coisa mais normal onde nós andávamos. Hoje, se alguém vê alguém ser curado aqui, a pessoa só falta desmaiar. Era a coisa mais normal. Pregação era uma pregação simples. Jesus está aqui, creia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Essa era a pregação. Os pastores naquela época não tinham muito estudo, mas eles eram cheios de temor, tremor, palavra de sabedoria e palavra de Deus. Pessoas que eram analfabetas, não liam, mal sabiam escrever o nome, mas a Bíblia elas sabiam ler de capa a capa. As pessoas tinham a Bíblia na ponta da língua, e essa geração agora é uma vergonha. Não conhece história nenhuma da Bíblia, e se conhece é tudo superficial. É por isso que o diabo tem roubado essa geração. Pergunte a Zorobabel, a Geu, quem é que viu a glória? Quem estava lá? Era Zorobabel e Josué. Eles eram testemunhas vivas para aquela geração dessa época. Irmãos, eu sou testemunha viva de uma época em que nós íamos para as vigílias e nós descia bolas de fogo do céu e pegava em todos que ali estavam. A vigília nós falava e a todos da igreja, era uma coisa assim, era uma coisa linda, não ficava um fora. Saíamos do culto na sexta-feira e já ia para casa, oração na casa dos irmãos, e era glória derramada. Foi uma das casas que eu te disse que eu fui batizar com o Espírito Santo com 12 anos de idade. E uma mulher levantou da cadeira de roda. Já contei aqui esse testemunho. E nós ficávamos lá até meia-noite. E era glória, era gente arrebatada, gente curada, gente salva, gente liberta. Pessoas que queriam Deus, pessoas que desejavam a glória de Deus.
que se dedicava, que não se distraía, não tinha como se distrair. Já tinha cinema, já tinha balada, já tinha futebol, já tinha parques, entretenimento, mas isso não interessava para aquela geração. O que interessava era estar na igreja. O que interessava, o desejo era estar na igreja. Por quê? Porque algo sobrenatural ia acontecer. Glória a Deus. Todos abriram o coração, queriam receber da parte de Deus, e Deus derramava a glória. Eu me lembro que em um dos cultos, a manifestação do mover de Deus foi tão grande, a glória de Deus foi tão intensa, a igreja, que crianças inteiras naquele culto, um culto de sábado, ficaram desmaiadas da glória do poder. Crianças foram arrebatadas até o céu. Sabe quem é arrebatado? O Espírito sai e vai lá para o céu. Os irmãos que estavam fazendo louvor, começou a ficar um clarão na igreja, e caiu uma chuva de areia de ouro, e pessoas que tinham dente foram transformados em dente de ouro. Tinha o Leonardo, que tocava guitarra. Ele foi naquele culto. Vou ver se eu trago ele algum dia aqui. E o dente dele foi transformado em dente de ouro. E todos da igreja testemunham, vários, os dentes ficaram de ouro. Ouro, a minha prima Magda, a mão dela ficou cheia de poeira, vamos dizer assim. A gente falava areia. Ficou cheio de areia, de ouro na mão dela. E você via tudo brilhando nas mãos dela. Nós íamos para o monte, e a glória descia, ficava tudo brilhando. As árvores, as flores, sabe a cor das estrelas? Você já viu uma estrelinha bem que é avermelhada, brilha, brilha, brilha? Ficava assim. Até um bichinho, uma vez nós lá no monte, tinha um bichinho, parecia um trenzinho, não sei o nome daquilo. E a glória pegou até o bichinho estava andando ali, todo fluorescente. O que é isso, igreja? É o poder do Senhor. Por isso que vigílias era sexta, sábado, e as pessoas não entendiam, e os filhos que se convertiam, os pais não entendiam, batia, xingava, dava surra, mas nada segurava. Ia para o culto, do culto ia para a vigília. Eu fui umas que apanhei umas 2, 3 vezes da minha mãe, porque chegou às 5 horas da manhã na vigília. Mas era glória. Não adiantava bater no sábado, batia na sexta para o sábado, no sábado de manhã, sábado de noite, já estava na vigília de novo. Era coisa linda do céu. Hoje as pessoas vão para os montes e não vê a glória de Deus. Por quê? Por causa do altar do coração. Tem que restaurar esse altar, porque o Senhor quer trazer um avivamento tão grande. Isso é avivamento. Irmãos, pessoas passavam nas ruas e pessoas já caíam no poder de Deus. Quantos lugares eu entrava dentro de trem, de ônibus, e pessoas do meu lado já caíam no chão. Glória de Deus. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Deus tem muito mais para nos dar. Deus quer fazer tantas coisas, mas nós estamos perdendo o nosso tempo com distrações que nos afastam do Senhor. Se colocarmos no coração e começarmos a buscar um pouco mais, buscar mais, se entregarmos mais ao Senhor, Deus vai trazer a glória para nossas vidas e vamos viver muito além do que o povo viveu. Zorobabel e Josué eram dessas épocas. Ô irmão, como dá saudade. Mas foi uma época que o Senhor marcou. E a nossa geração agora é uma geração que ainda tem os remanescentes. E Deus quer marcar essa geração. Deus quer marcar com glória, com poder. Aleluia. Olha só. Eu estou com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. O meu Espírito está entre vocês. O meu Espírito está no meio de vocês.
O Espírito Santo, nessa época, o Espírito Santo estava no meio, hoje o Espírito Santo está dentro. Olha que coisa gloriosa. Podemos viver muito mais, podemos viver uma glória da parte de Deus, sobrenatural e extraordinário, se quisermos. Porque hoje temos o Espírito Santo. Coisa linda da parte de Deus. Assim diz o Senhor: farei tremer em pouco tempo os céus e a terra. Eu tenho muito para derramar. Eu quero encher esse templo, diz o Senhor dos Exércitos. Só nesse texto tem mais de 7 vezes a palavra Senhor dos Exércitos, Deus falando em primeira pessoa. É tão profético. Eu tenho mais. Eu sou o dono do ouro e da prata. O ouro e a prata me pertencem, declara o Senhor. Aleluia. A glória desse novo templo será maior do que o antigo. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que você já viu lá atrás, tudo que você ouviu, tudo que você presenciou lá atrás, eu tenho muito mais no futuro. Eu tenho muito. Nada se compara ao que você está vivendo agora. Nada se compara. Eu tenho um novo tempo para você. Eu te chamei para viver um tempo de glória. O que Deus tem para você não se compara ao que você está vivendo agora. O que Deus tem para nós não se compara ao que estamos fazendo agora. Então trabalhe. Deus fala para Zorobabel: trabalhe, levante, vai a frente, faz a minha obra. Eu tenho muito para derramar. Eu tenho glória para derramar. Se coloca de pé. Não é diferente, declara o Senhor dos Exércitos. Não é diferente. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele te chamou, igreja, entenda isso no teu coração. Ele te chamou, Ele te escolheu para viver coisas grandes, para ser cheio da glória dEle, para fazer diferença nessa geração, para marcar a tua geração. Ele te escolheu. Aleluia. Feche teus olhos nesta noite. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não é o fim, mas tem um grande começo. Comece a buscar o Senhor. Comece a querer mais. Comece a ser como aquela geração. Nós não vimos o que Deus fez no passado, mas nós desejamos ver o que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer